O objetivo agora é tentar mostrar como as redes sociais conseguem fazer uma eleição mais profunda, mais transparente e com debates mais sérios do que apenas a imagem. Para debater isso daqui, Marcelo está no banco de dados da Folha de São Paulo, foi da Transparência Internacional. Raquel, que está no UOL Eleições, cuidando das redes sociais. E a Soninha, que... Heavy user. Heavy user. Mas que há muito tempo está mostrando como que a política e as redes sociais conseguem misturar. Eu queria começar esse debate perguntando para a Soninha o seguinte: como que você lida com o fato de se expor tanto na internet e apanhar tanto ao mesmo tempo? Como é que você... Existe um linchamento digital na internet? Ah, claro que sim. Claro que sim, não é só comigo. Eu lido de 3 maneiras conforme o estado de espírito naquele dia. Não tem uma maneira só de lidar. Depende do meu ânimo, do meu estado de espírito, de eu estar ou não de TPM, com mais paciência, com mais senso de humor. Eu, em geral, aprendi a evitar, aprendi a não ler. Eu não entro na minha página de mentions, porque é um horror. É um horror. Então eu não entro. Alguém vem e me conta. Alguém fala, tem 3 lá que vale a pena responder. Tem 3 lá que realmente querem entender o que você falou. Tem um cara lá que tá te xingando, mas não é baixaria não, é porque ele entendeu errado mesmo. Tipo, você tá viajando, não tá te chamando de maconheira. Ele tá perguntando porque ele realmente estranhou a sua... Então eu não entro na minha linha de mentions. Que mais que eu faço? Aí dependendo do que as pessoas... Mas que tipo de coisa tem? Caraca, sério? Que tipo? É maconheira? Maconheira, carguista, carreirista, vendida, neonazista, patricinha, alienada, amante do Serra, neodireita. A pior? Neodireita, neonazista, acho que é o pior para qualquer pessoa do mundo. Assim, quer dizer, não que ser direita seja imoral, é uma escolha das pessoas, é uma visão de mundo. Mas te acusarem do que você não é... Mas o que você atribui isso daí? O que você atribui isso daí? Paixões exacerbadas, tenho certeza. É como, às vezes eu me consolo, assim, dizendo... Lembra quando você trabalhava na ESPN e você falava alguma coisa sobre o Botafogo que a torcida achava uma merda? Ou porque entendeu errado, ou porque entendeu certo e acha que você não tem o direito de falar assim do Botafogo? Era assim, devastador igual. Ou quando eu trabalhava na MTV, a gente era massacrado se o fã-clube da Mariah Carey achava que eu tinha feito algum comentário desabonador sobre o clipe novo da Mariah Carey. Então são paixões que, seja na música, no futebol ou na política partidária, se manifestam com muito ardor, seja ele um fanatismo pró ou um fanatismo contra. Então é isso, eu tento não me deixar carregar pelo fanatismo de alguém que pode me tirar do sério e não tem o menor cabimento. É como você querer ter uma discussão racional, embasada, Mancha e Gaviões no meio do jogo. Não, cara, peraí, vamos conversar. Tudo bem, ele não estava impedido, mas é que o Bandeirinha, naquela posição, não dá para parar e discutir. Então deixa a torcida xingar, entendeu? Mas você não acha que a tua franqueza dificulta? Dificulta não. A tua franqueza não provoca você falar o que você pensa? As pessoas não preferiam um político hipócrita que não falasse pela metade? Em geral, sim, claro. Eu recebo conselho o tempo todo, meu. Não fala isso, não fala nisso, não fala nesse assunto. Evita os temas polêmicos, entendeu? Mas então o que eu tô fazendo aqui, sabe? É como você ser comentarista de futebol e mandar aquele migué assim. Não, o jogo tá aberto indefinido, qualquer um dos 2 times pode ganhar. É a mesma coisa, entendeu? Se eu entrar na política e não for pra falar a minha opinião sobre as coisas, ou se for para eu deixar de ter uma vida que não é só de política... Fiquei puta com esse negócio do Corinthians aqui. Porque assim,
Parece também que tudo que você faz e é na vida é político, partidário e candidato. E não é. Eu ando na rua, eu tô no ônibus e a janela não abre, e eu xingo, que eu falo, puta que pariu. Pode ser o melhor sistema de ônibus do mundo, tá um calor dos infernos e a janela não abre. Por outro lado, se eu tô no ônibus e o ônibus está andando super bem, eu falo, nossa, que maravilha que tá esse corredor hoje. Aí as pessoas vão ler assim, ela falou da janelinha. Ah, ela é candidata e quer mostrar que é do povão. Ela falou que o ônibus hoje está andando bem. É, puxa saco do Kassab. Então, também não quero abrir mão da minha vida normal, de quem xinga no trânsito, fica feliz e puta, de quem hoje está com dó do Corinthians. Eu vou mentir para dizer que eu não virei a casaca? Não, é azar, azar. Eu vou mais perder voto de palmeirense dizendo que eu tô com dó do Corinthians do que ganhar um mísero voto de corintiano, mas não tô pensando nisso, caramba. Além agora nessa época de... Oi. Agora nessa época de eleição, o pessoal foca muito nas redes sociais, o que os candidatos estão lá falando, etc. É a época que os candidatos, em geral, a Soninha incluída, gente boa, mas está incluída, né? Vai estar lá aparecendo, vai estar lá colocando a sua cara mais simpática, mais popular. Ela faz isso o ano inteiro, mas enfim, para conversar com os eleitores. Depois some, né? Uma coisa que eu acho interessante, a gente fala muito nas redes sociais, mas qual é a vida do cara fora delas? O que o cara faz? Não é só aquilo que ele apresenta ali. Tem algumas ferramentas que dá para usar na internet que a gente consegue começar a puxar algumas coisas interessantes. O de mensagem eu mostro agora, eu mostro depois. Mostro agora, tá? Todo ano, agora em junho, no mês passado, teve as convenções dos partidos que lançaram os candidatos. E aí tem que registrar a candidatura deles até amanhã. Conforme o cara vai registrando, vai indo parar aqui no site do TSE. Vocês conseguem ver a vida dos caras inteiros. Por exemplo, cadê? Está aqui a Soninha, está aqui o patrimônio dela de 2008. E assim vai estar de todos os candidatos a prefeitos, todos os candidatos a vereador, de todas as 5.565 cidades do país. Quem são esses caras? Quem são essas empresas deles que eles têm? O que eles fazem? tse.jus.br, né? Uma experiência legal que eu tive no passado distante, na era cenozoica da internet, foi trabalhar na Transparência Brasil, que é uma entidade que levanta informações sobre corrupção e controle, e a gente montou isso aqui, chamado Excelências. Ele é um banco de dados de perfis de parlamentares, né? Parlamentares, membros do Legislativo Federal, deputados e senadores, estadual, deputados estaduais e municipal, os vereadores. O cara que tem mandato está aqui a vida inteira deles. Por exemplo, aqui o nosso famoso Maluf, o eleitor mais cobiçado da eleição desse ano. Está lá o CPF dele, está lá o cargo anterior dele, está lá o que ele já fez na vida antes. Mas conta no exterior ele não tem. Ele diz, né? A gente não tem como verificar aqui, né? A gente não tem como verificar. Os processos que ele responde, alguns processos que ele responde, o noticiário, como é que ele votou nas matérias legislativas e por aí vai. Fuça a vida dos caras, meu. Fuça, não dá o voto apenas pro cara que é engraçado, pro cara que tu acha simpático, pro cara que teu pai e tua mãe acham que é legal e tal. Dá uma fuçada, pensa com a cabeça, né, antes do treco. Enfim. Excelências.org.br. Eu não participo mais, eu fui fundador dele. Eu saí na época que o Ronaldo jogava no Real Madrid. O Ronaldo saiu do Real Madrid, depois foi pro Milan, foi pro Corinthians, agora está aposentado. Eu também não estou mais lá todo esse tempo. Mas, enfim. Agora, como em qualquer assunto, você nunca pode confiar em uma informação só. Em uma única fonte de informação. A informação pode estar errada com má intenção, sem má intenção.
Alguém pode ter passado alguma coisa adiante, crente que estava falando a verdade e não estava. Alguém pode passar alguma coisa adiante, consciente de que é mentira. E na política, vamos dizer que as pessoas têm muitos motivos para fazer as duas coisas, para espalhar o que quer que seja. Então, aqui a gente tem uma informação super importante. A do tribunal, quando se registra a candidatura e a declaração de bens. O levantamento de como aquele parlamentar se posicionou em relação aos vários projetos nos quais ele votou. Mas a declaração do Maluf, por exemplo, de bens, é o que ele apresentou para a justiça. Pode ser verdade, pode não ser, inclusive a minha. Eu posso morar numa cobertura em nome do meu tio. Então, é sempre importante ter mais de uma fonte de informação. E eu posso botar no meu status ali a famosa frase do House. As pessoas mentem. As pessoas mentem muito. Elas mentem até quando elas votam num projeto de lei, que não era o que elas queriam votar. Mas foi o que o partido determinou. As pessoas votam muito conforme o partido determinou. E acham isso completamente normal. Então, numa votação comum na Câmara Municipal ou na Câmara Federal, o líder da bancada chega lá no microfone de à parte e fala assim: PSD encaminha voto não. Os parlamentares do PSD, que já não sabem mais nem que projeto é esse mesmo, qual que é? Ah, tá, é não, né, meu líder? Meu líder é não. Então, até o registro de como o cara votou, de jeito nenhum é sinônimo de que ele sabia o que ele estava votando. Não é sinônimo que ele tenha lido o projeto, porque foi feito um acordo de lideranças, e isso não é exceção, isso é a regra numa casa parlamentar. Os líderes se reúnem e falam: bom, afinal, como é que a gente vai se posicionar lá em relação àquele projeto do governo? Aí eles falam assim: não, vamos aprovar, desde que o governo se comprometa a aprovar 2 projetos de cada um aqui. Aí o líder do governo vai lá e avisa o secretário de governo, o ministro da Casa Civil: olha, a oposição vai parar de obstruir, mas eles querem 2 projetos cada um. Aí o líder do governo: tá bom, libera. Aí as lideranças se reúnem, fazem uma lista de projetos a serem aprovados em plenário. Como tem acordo, os deputados, os vereadores, às vezes nem estão presentes no plenário. E depois, sabe, como não teve nenhum voto contrário, sai no jornal: Câmara aprova por unanimidade. Como se todos os vereadores tivessem lido o projeto, concluído que ele era bom e votado a favor. Então, quanto mais a gente conseguir cruzar dados, mais a gente tem chances de saber de verdade como é a atuação de um parlamentar. Porque só o dado oficial, transparente, verdadeiro, não é nem mentira. O cara votou a favor do projeto, é verdade. Ele só não sabia o que era o projeto. Ele votou a favor porque o líder assim orientou. Soninha, você falou que é muito atacada, que tem muito linchamento. Existem grupos organizados na internet, contratados para demolir as imagens? Tem gente que recebe grana para isso, seja no PT, no PSDB, nas agências de publicidade. Tem gente que fica lá só recebendo grana para demolir candidato? Tem, a gente sabe que tem, de várias maneiras. Tem a militância voluntária, que está lá para descer o pau, atende a uma convocação, atende a uma palavra de ordem, é voluntário. O cara faz isso mesmo porque ele acha que ele tem de fazer. Tem a militância fantasma, quer dizer, os robôs de hashtag básico, né? Reproduz, aí bomba um determinado assunto. Tem o militante de rede social, que é realmente contratado para fazer um trabalho, que eu acho até honesto. Ele é contratado, é uma empresa, vai lá e está lá para bombar e tal. E tem o cara que recebe algum benefício lateral, um contrato com o governo, seja qual for o governo, mas o cara tem um contrato lá com o governo, conseguiu um patrocínio beleza da Petrobras, e em troca disso ele é governista. E se dedica a isso aguerridamente. O que é pior ainda é que tem gente que é governista sempre, né? Porque tem gente que é oposição sempre. Eu acho isso mais compreensível até. Mas tem gente que é governista sempre.
na Câmara Municipal como na blogosfera. Deixa eu pegar esse gancho no script. Bom, boa noite. Eu trouxe aqui eu estou trabalhando agora com eleições e redes sociais especificamente, e dentro da minha rotina eu monitoro muito candidato em busca de pauta e informações. E dentro dessa rotina eu identifiquei alguns candidatos ou tentando comprar perfis do Twitter ou usando script. O que é um script? Tem vários tipos, né? Mas um frequente, as pessoas no Twitter às vezes acham que o número de seguidores é o suficiente para você ser o cara. Falso. Não adianta nada você ter 30 mil seguidores fantasmas, ninguém vai interagir, ninguém vai te ler. E aí eu fiz uma matéria sobre isso, e na ocasião eu misturei isso e fui numa agência falando assim, eu trabalho com um candidato fictício e estou querendo saber o que vocês podem fazer por mim, eu estou querendo comprar perfil, vocês me ajudam? Então eu vou só dar um play aqui, tem a legendinha, porque o áudio está bem complicado. Então o contexto é esse, isso aqui é a gravação que eu fiz na agência. Fazem isso para político. Mas eu acho que a legislação não deixa isso. Deixa? Até 30 de junho deixa. Anúncio? Pelo menos lá em Recife. Porque na legislação nacional, porque ele é deputado. Ele vai ser candidato esse ano? Vai ser candidato. Vai ser candidato a prefeito. Tô achando que eu não posso ver. Tudo bem que esse negócio do Twitter é tão contra a legislação quanto, né? Claramente, a partir do início oficial da campanha, que é no mês de julho agora, não pode. Mas até então, existe um risco? Existe risco, mas estão fazendo, e todo mundo está fazendo. Ele não pode fazer um anúncio pago para não dar na cara, né? Dizer assim, vote em Eduardo, e o número, sei lá, da legenda, alguma coisa desse tipo, isso aí não pode. Mas aí vocês fazem anúncio só no Facebook ou vocês estão fazendo esse tipo de anúncio velado em outros lugares também? Esse tipo de anúncio só no Facebook. Existe um risco? Existe. Estão reclamando? Então, tem um monte de gente reclamando, mas e daí? Aí existe o risco de caçar a candidatura? Não. Pagar uma multa? Talvez. Você está disposto a pagar uma multa para poder trabalhar? Estou. Então vamos embora. Vai dar audácia de cada um. Então, o critério, muitas vezes, de uma campanha eleitoral é a audácia de cada um. Porque a partir do dia 6, teoricamente, sexta-feira, os candidatos vão poder usar as redes sociais diretamente como campanha publicitária. Só que já tem muita coisa rolando. Já tem anúncio pago no Facebook. Anúncio pago não pode, nem depois do dia 6. E eles fazem isso mudando o discurso. Não fala que o cara é candidato, mas faz um comentário ali aleatório sobre a região dele. N alternativas. Dentre essas, a questão deles usarem o Twitter. E tem nessa matéria um candidato que eu flagrei, ele usando um script. Por que o script? Quando você começa a seguir vários seguidores, várias pessoas automaticamente, ele publica uma mensagem automaticamente. Só para não te atrapalhar. E aí, deu para ver aqui. Obrigada. Aqui, o candidato saiu no Twitter dele automaticamente. Olha, ganhei 707 seguidores. E ele nem sabia disso. Ele apagou na hora, só que eu dei o print. Aí já era. Aí na matéria tá falando, eu liguei para o assessor dele, falei, olha, eu vi uma mensagem de script, você clica nesse link e vai para a página do script. Vocês estão usando script? Não, foi um acidente, a gente não sabe o que aconteceu. Parece que invadiram o nosso Twitter. Ok, é a versão dele. Além disso, a gente encontra vários sites que fazem comercialização de seguidores, de fãs do Facebook. E aqui tem uma tabelinha. Quanto vale um like, né? 45 centavos, não, 20 centavos. E aí, essa agência, eles fazem uma campanha para um candidato à prefeitura do Nordeste. E ele até falou que a gente conseguiu 30 mil seguidores em um mês. Então, ele me apresentando, tentando me vender o pacote para o candidato que eu inventei. E, além disso, o que realmente me assustou, assim, que foi o insight dessa matéria, foi perceber essas denúncias. Eu tentei entrevistar essas duas pessoas, que são pessoas como nós, que tuiteiros, não são famosos, são pessoas comuns. Eles não quiseram, por medo de se envolver em problemas. Então, eu borrei a identidade deles. Não. Cara, os dois falando que candidatos e partidos procuraram eles para comprar o seu perfil. Então, se você tem um perfil, você está lá marcando no Twitter que você é de Itapecerica, e você tem vários seguidores de Itapecerica, e eu sou candidata lá, cara, o seu Twitter
ele é bom para minha campanha. Eu vou lá e compro ele de você, você me passa a senha, eu troco o nome dele, já era. Essa galera vai começar a receber o meu conteúdo e ela nem vai perceber o que aconteceu, nem vai sentir falta, porque às vezes a gente segue tanta gente que a gente nem sabe, né? Nossa, eu te sigo há tanto tempo que eu nem lembrava que você estava aqui no meio dos meus seguidores. Então, tem candidato procurando fazer isso. E eu já trabalhei na última campanha também com a internet, dando consultoria, e tem N agências que fazem esse trabalho que a Sônia falou, que eles chamam de seeding, que é semente, assim. Eles colocam... Tem uma equipe que fica gerando polêmica em comentário do YouTube. Aquilo ali que a gente acha, nossa, olha esse comentário, aí ele regaçou aqui. Cara, isso não existe, isso é uma ilusão, sabe? Aí você fica, nossa, olha que agressividade, olha esse vídeo que bem bolado, como esse povo é criativo. Cara, nada passa, assim, num jogo ali dentro de uma agência, sabe? Você acha que tem vários bairros mobilizados, tem 3 caras assim, ó, tentando fazer aquilo tudo. E outra situação... Bom, eu acho que, para começar esse assunto, tá bom, do processo... Mas, então, no fim, a internet acaba virando o que a campanha de rua já é. Quer dizer, desde que eu fui candidata a vereadora... Eu já fiquei chocada, foi 2004, porque assim, eu sempre fiz campanha de graça para os meus candidatos. É a coisa mais natural do mundo, sabe? Passar no comitê, pegar material e sair distribuindo. Onde é o comitê? Vou lá pegar o material e vou distribuir, sabe? Vender estrelinha. Para mim era tão óbvio. Você pede voto pro cara que você quer que ganhe eleição. Aí quando eu fui candidata a vereadora, eu descobri que ninguém mais fazia isso de graça. É muito difícil. Você tem que contratar as pessoas. Na melhor das hipóteses, você contrata elas para elas trabalharem para você. Quer dizer, alguém na internet, por exemplo, fica lá olhando, acompanhando as redes, fala, olha, o cara tá te perguntando e você não respondeu ainda, tá pegando mó mal. E, ó, tem uns comentários escrotos no seu Face, vai lá e apaga. Aí você tá pagando alguém para dedicar tempo à sua campanha. Tudo bem, compreensível. Mas assim como no mundo... offline, tem gente que é contratada para te dar X mil votos. O cara chega lá e fala assim, olha, eu no Bosque da Saúde, eu tenho 5 mil votos. O cara fala assim, eu tenho 5 mil votos, porque eu tenho contato com a diretora da creche, com o padre, o pastor, o líder comunitário. Eu tenho 15 mil votos, você me paga 10 mil reais e eu te dou 15 mil votos no Bosque da Saúde. Pode ver lá depois no mapa do tribunal. Aí isso está acontecendo na internet também. Quer dizer, é um monte de militante pago, contratado. Pode até ser militante por convicção, mas é contratado para... E gente vendendo perfil. Eu te dou 15 mil seguidores. Quer dizer, que coisa deprimente, né? Porque... Isso converte em voto ou é muito pequeno? Como é que a tua... Esses seguidores nem existem, na verdade, sim, né? Tudo bem, mas assim, o cara tá gastando dinheiro com isso, esses seguidores estão lá, X fazendo número, mas, Soninha, qual é que é o efeito disso? Bom, o efeito pode ser, eu adoro, amo esse negócio, lindo, maravilhoso, mas quando esse negócio pauta a mídia tradicional, grande, os portais, se sai no UOL, no G1, no R7, depois vai ser lido na CBN, comentado na Jovem Pan, virar editorial da Folha no dia seguinte, aí isso produz um efeito. Então, mesmo que sejam seguidores comprados e robôs reproduzindo hashtag, aí começa a virar buchicho, aí sai na grande mídia. Aí vira uma notinha na Veja, sabe? Vira uma sacanagem no IG. Então, aí isso vai dando visibilidade. E muitas vezes, só o que o candidato quer é visibilidade. Para um majoritário, não faz tanta diferença. Para um proporcional, tipo um candidato a vereador, faz muita diferença. Ele precisa aparecer. São 1000 candidatos a vereador. 1000. Então, o que o cara puder fazer para aparecer, nem que seja com uma bobeira qualquer, dançando de cueca, ele talvez faça, né? Agora, só mais uma coisa a respeito do que tem ou não tem efeito. Às vezes é o fenômeno faixa de poste, que foi outra coisa que eu aprendi também quando eu fui candidata a primeira vez. O partido me ofereceu, você tem direito a 10 mil faixas de poste. Eu falei, não quero. Pode dividir, ratear entre os outros, porque eu não quero faixa de poste. Como assim? Mas você precisa. Eu falei, não,
A vida inteira eu falei contra a faixa de poste. Aí eu saio candidato, eu penduro retrato no poste. Vocês não estão entendendo, eu vou perder voto e não vou ganhar. Não, mas você já é conhecida, você tem essa vantagem, você já é conhecida. Se as pessoas souberem que você é candidata, muita gente nem sabe, você já vai ganhar os votos. A gente põe ali na Vila Madalena, que é mais o seu público. Falei, meu, não quero 10 mil, você está entendendo? Não vou pendurar uma faixa no poste. Aí depois, conversando com outros candidatos, eles vieram assim, pô, você não pôs faixa no poste? O cara legal, bacana, sabe? Falei, você não pôs faixa no poste? Eu falei, eu não quis. Aí ele, mas aí o pessoal acha que a sua candidatura não é forte. Então, os candidatos pintam muro e põem faixa no poste, inclusive para mostrar um para os outros que eles estão no jogo. E para mostrar para aqueles que já são eleitores deles que eles são fortes. Então, não é só todo mundo pendura uma faixinha lá que é para aparecer e conquistar voto. Mas é para o eleitor passar na rua e falar assim, meu, o cara é candidato mesmo, ó. Olha lá o muro pintado com o nome dele. Pronto, é a mesma coisa na internet. O cara pinta o muro, pendura uma faixinha lá, faz uma puta sujeira na internet, que pelo menos ele tá mostrando que ele tá aí, ele tá no jogo. Agora, me diga uma coisa. Não tem, no mundo da internet, não tem muita bobagem que ganha muito mais destaque do que no mundo da imprensa escrita? Aquela história da greve do metrô. Você fez um comentário, olha, onde eu tô, não tem nada. E de repente você apareceu como uma alienada. Ou seja, a bobagem não sai mais rápido, não ganha destaque? Claro que sim. Agora, a bobagem sai mais rápido, isso é humano. É em qualquer lugar, né? Mas a repercussão sobre o que originalmente não tinha nenhuma importância é muito surpreendente, às vezes. A história do metrô foi inacreditável. Assim. Inacreditável. Eu vi no YouTube, no YouPix, sei lá, 1.200 menções. Quantos trend topics você já gerou? 3. A história. Tá no meu blog hoje. Por causa do YouPix, que eu fui lá xeretar e vi os prints. Saco. A história. Todo dia eu acordo, ligo a televisão no Bom Dia São Paulo e o computador e o Twitter. Aí todo dia eu vejo lá as notícias do trânsito, do negócio todo. E no Twitter também. Eu sigo usuários Metrô SP, usuários CPTM. Então, estou lá, como sempre, vendo na televisão, no Bom Dia Brasil, já a essa altura, greve no metrô de Recife, greve no metrô de Belo Horizonte, greve no metrô do Rio de Janeiro. Eu falei, caraca, em São Paulo ainda não, né? Alguma hora o metrô de São Paulo vai entrar em greve também. Beleza. Enquanto isso, no usuários SP, assim, linha vermelha parada. Puta, que saco, a linha azul tá uma merda. Não, a linha vermelha agora tá legal, ó. Aqui na República tá tudo bem. Puta, ainda bem, porque aqui na Luz tá um saco. Isso é todo dia, toda manhã. Bom, aqui o metrô tá cheio, mas tá andando. Aí o outro fala, aqui em compensação tá vazio, mas não sei que catso que não sai da plataforma. É o dia inteiro isso. Então eu saí de casa sabendo que o metrô tava parado em várias capitais e que o de São Paulo tava o de sempre. Para, anda, cheio, vazio, aqui tá bom, aqui tá ruim. Fui pro metrô, Vila Madalena, pegar o metrô para ir numa gravação que eu tinha. Cheguei lá, o aviso no sistema de som. Trem circulando com velocidade reduzida. Aí eu, puta, já tô atrasada, que merda. Aí liguei pra gravação, falei, acho que eu vou atrasar, porque diz que o trem tá lerdo. Desci pra plataforma normal. Chegou o trem normal, saiu o trem normal. Vila Madalena, Sumaré, Clínicas, Consolação. Desci na Consolação, que é um caos. Normalmente é um caos, lotadaça de manhã. Normal, incrivelmente normal. Beleza. Desci, peguei a linha amarela, ainda distraída com o diacho do Twitter, eu passei da minha estação. Era para eu descer na Faria Lima, e a besta foi até Pinheiros. Ou seja, ainda tive a oportunidade de passar por uma outra estação que é hub, né? Porque é a conexão com a CPTM, então também é bem cheio. Desci em Pinheiros e falei, tá normal, né? Pelo menos dei sorte que não peguei tudo lotado. Voltei, peguei de novo a linha amarela, sentido Faria Lima. E nesse último trecho, tô vendo que começou de novo no Twitter. Puta, alguém me fala o que tá acontecendo na linha vermelha? Cacete, meu, o trem não anda. Puta que pariu, a plataforma tá lotada, meu, que inferno.
caos na linha vermelha, que saco! Aí eu tuitei exatamente o que eu estava vivendo naquele momento. Eu estava no metrô completamente normal e calmo, e eu falei, caraca, caos no metrô? Nossa, eu peguei 2 linhas de metrô. E não tá acontecendo nada, sussa. E falei, muito louco. Muito louco eu saber. Não por aqui, é como se estivesse agora pegando fogo no banheiro da Bienal. E a gente só soubesse porque alguém aqui falasse, gente, tá pegando fogo aqui embaixo, entendeu? É muito louco. Essa simultaneidade. Não é, eu não estava em outra cidade, eu não estava em outro meio de transporte, eu andei em 2 linhas de metrô. E se não é o Twitter, eu nem sabia que estava um caos no metrô. E foi exatamente isso que eu escrevi. Aí fui pra minha gravação e tal. Aí quando eu saio, o amigo vai falar assim, puta, estão te detonando no Twitter. Eu, oi? Não, estão detonando porque você falou que o metrô tá sossegado. Falei, será que os caras não acreditam que o metrô tá sossegado? Eu devia ter tirado uma foto. O que eu posso fazer se uma linha tá ruim e a outra tá boa? Aí eu falei, gente, vocês acham que eu menti que o metrô tá sossegado? Tava. Aí daqui a pouco começa, Soninha desdenha o acidente do metrô. Soninha carguista faz de tudo para defender os tucanos. Tipo, ai, meu saco. Então, é isso. Assim, olha, se as pessoas me odiarem pelas opiniões que eu tenho, odiarem porque eu saí do PT, odiarem porque eu não me surpreendi nem um pouco mais, podem me odiar pelo que eu penso. Mas elas me encherem o saco pelo que eu não penso, é uma coisa que me tira muito do sério. Raquel, você apanhou muito na política, porque você tinha essa história é maravilhosa, viu, Soninha? Maravilhosa. Ela tinha um Twitter chamado Twitter Brasil. Um blog. Você podia contar essa história um pouco, Sim, né? eu tenho, né, ainda um blog, o nome dele era Twitter Brasil, e ele falava de Twitter. Joia, nunca falei de política nele. E estava escrito assim, blog feito por usuários, total inocência. E certa vez criaram um perfil falso da prefeita de Fortaleza, Luiziane, e ela queria tirar esse perfil do ar porque estavam detonando ela lá. Acho justo demais. Vai lá, Luiziane, tira do ar, denuncia. Só que aí ela falou, advogado, vem cá, resolve isso pra mim. O advogado fez um processo, imprimiu meu blog inteiro. O processo passou por ela, passou pelo TRE lá do Ceará, passou pelo juiz e chegou lá em casa. Eu morava, gente, vocês nem devem conhecer, eu morava em Contagem, fica do lado de Belo Horizonte. E o processo é hilário, porque fala assim, a representação oficial do Twitter no Brasil, localizada em Contagem, Minas Gerais. Oi. E assim, eu sou a representante do Twitter no Brasil, tá? Pô, que legal, eu sempre quis conhecer. Um prazer, gente. Que bom que vocês usam meu sistema. Mas, enfim, e aí foi uma confusão danada. Tiraram meu blog do ar na ocasião. E o meu blog era uma das minhas fontes de renda nessa época. Minha e também tem outras, o Fernando e a Gabi, que escreviam comigo nesse blog. E ainda por cima falaram que se eu não tirasse do ar, eu tinha uma multa. Eu não lembro se era nessa época, acho que eram 5 mil reais por dia. Era um valor grande. E meu provedor foi lá e tirou meu blog do ar. Aí, confusão, eu não tinha um centavo, era estagiária, gente, não tinha dinheiro para tomar uma cervejinha na esquina. Como é que eu ia arrumar um advogado? Fui na defensoria pública, o cara não sabia nem que era internet, só Twitter. Minha mãe falou assim, Raquel, para de mexer com essa coisa de blog, vai mexer com droga, sabe? Porque blog é muita confusão, olha, o que é isso? Está sendo processada, TRE na minha casa. É assustador, né? Você está fazendo um blog inocente. E passou. Aí eu arrumei um advogado, graças a Deus, blogueiros também, o Fernando, a Flávia Penido me ajudaram, que entendiam disso. Ok, vivi feliz, mais 2 anos, e de repente chega a Marta Suplicy e faz a mesma coisa. Eu sou processada de novo, pelo mesmo motivo, só que dessa vez são 5 ou 7 advogados falando a mesma coisa. E aí, assim, de novo, mas eu já estava um pouquinho calejada, então eu já sabia onde ir. Aí eu liguei pro Sérgio Amadeu dessa vez, Serginho, socorro, tô sendo processada, não tem como ficar bancando advogado para essas brincadeiras. E eu tô em Belo Horizonte, essa treta é em São Paulo, o que eu tenho a ver com isso? E aí, mais uma vez, um advogado me ajudou, assim, sabe, ajuda mesmo, não foi serviço, não foi prestação de serviço, me ajudaram, porque você tá lá blogando e de repente cai uma bomba dessa, você tá aqui normal. E aí eu parei dessa vida de blog, assim,
né, parcialmente, porque Parei é muito com essa pesado. vida de blog. Parei Eu vou com as tirar você tortas. desse lugar. Parei com o blog, cara. É muito pesado isso. Mas é um absurdo, porque o que isso reflete? Que a nossa justiça não sabe o que é internet. E hoje, as eleições... Cara, é sério, as eleições vão circular em volta da web. Não é a web que vai definir o voto. Grande parte dos eleitores não estão aqui, mas o futuro está aqui, somos nós, e nós engajamos isso na web, e a web vai refletir isso. E aí você chega num juiz que não sabe diferenciar um Twitter de um blog, de um usuário, de um dono de uma empresa riquíssima. Então, é preocupante, sabe? É preocupante. Enquanto isso, os políticos estão fazendo isso aqui, sabe? Estão fazendo essa coisa suja de comprar seguidor. E o máximo que acontece com ele recebeu uma multa de R$5.000, que para ele isso não é nada. Então, é preocupante, é muito preocupante. Agora, a justiça eleitoral está começando a chegar à era digital, né? Porque na eleição de 2008... ou na de 2004, agora já não tenho certeza, mas teve uma eleição aí que você só podia falar da sua candidatura no site .can. Meu, quem é que entra num site .can? E ainda mais se você já tem uma vida na internet, você tem um site seu, .com, .org, .net. Não, você tem que ter o site de candidatura, .can. Aí na eleição seguinte, graças a Deus, eles já desencanaram do .can, mas você tinha que ter um site registrado como sendo o site oficial de campanha. Aí isso eu tenho certeza que já foi em 2008, porque no site do Alckmin colocaram um link para um vídeo dele no YouTube. E a Justiça Eleitoral mandou tirar o link do site dele. Era abuso de poder econômico, né? Porque... Então, assim, o vídeo ia continuar no YouTube com 50 ou com 1 milhão de acessos. Mas o link no site do candidato remetendo para um vídeo no YouTube, aí não podia. Porque o site do candidato tem que ser fechado em si mesmo, sacrossanto. Não pode... Em 2008 não podia. Ainda, não podia. Pior. Em 2000... tinha candidatos que tinham um site onde eles publicavam seus artigos, suas opiniões. Tinham durante anos esses sites. Vinha a Justiça Eleitoral e dizia assim, não pode ter site antes de 5 de outubro. Ponto. E mais uma coisa ainda que é grave, e esse ano vai se repetir, porque, por exemplo, agora, ainda eu não posso. Eu posso quebrar as pernas do meu concorrente, se eu for uma candidata, fazendo propaganda para ele, porque agora é proibido. E a justiça não tem como provar isso, porque eles criam umas leis que não são palpáveis. Então, se o Joãozinho está fazendo a campanha hoje, eu posso ir lá e denunciar ele e vai dar um problema para ele. Mas, na verdade, não é o Joãozinho que está fazendo, sou eu aqui, ó, com meus brothers aqui, vamos sacanear ele aqui. Então, são coisas loucas, assim, são regras que não tem como você amparar. Se eu crio anúncio pago no Google contra o meu concorrente, eu não estou ajudando ele, eu estou quebrando as pernas dele indiretamente. Então, é muito problemático. E na campanha, acho que de 2006... eu tinha um perfil no Orkut, antiquíssimo, 300.000, era amigos, não era amigos? Amigos? 300.000 amigos no Orkut. Aí, por ordem da Justiça Eleitoral, apagaram. Apagaram. Não me avisaram, vamos ter, não me disseram feche. Um belo dia eu fui entrar no meu Orkut e não estava mais lá. Tipo, extinguiram o perfil do Orkut, porque eu era candidata. Olha... como melhorou, pelo menos é alentador, assim, né? As coisas já melhoraram, mas até a última eleição, não sei nessa como vai ser, mas todos os sites de candidato, de campanha, tinham que sair do ar 48 horas antes da eleição. Manja aquele clássico, deixa eu ver qual é que é mesmo o número do meu candidato, ai, tô meio na dúvida, deixa eu ler de novo, vai, o que esse aqui propõe, o que essa daqui propõe. Não, o site sai do ar... no dia e na véspera da eleição. É inacreditável. Esse ano, pelo que eu tenho estudado, você pode ter o seu site, você pode usar as redes sociais, você não pode, como sempre, mandar spam, né? É muito feio mandar spam, não precisa ser nas eleições, afinal de contas. Você, no dia das eleições, tem que ficar caladinho, né? Porque senão vira boca de urna online, tipo, não tweet, senão é boca de urna. Então, não pode usar SMS e Bluetooth, por enquanto tá uma coisa assim. Mas eu estou estudando isso ainda, né? Eu não sou advogada, demora um pouquinho. Agora, vocês duas, depois você fala, que dica você daria para o eleitor? Como que ele podia usar melhor a internet para votar melhor?
Cara, esses projetos de transparência, como o Marcelo trabalha, e tem um projeto maravilhoso, põe no Google, Transparência Hacker, são vários sites, infinitos projetos que usam os dados públicos, que estão acessíveis para a gente não vê porque está difícil, não vê porque a gente não tem tempo, não vê por N motivos, eles facilitam a nossa vida. Então, quem está fazendo o que com o dinheiro de quem e como? Tem vários aplicativos, sites, ferramentas para ajudar. Outra, segue o candidato que está ali no seu contexto. Tudo bem que aquilo ali, muitas vezes, é uma maquiagem, é um discurso, mas já é... Discurso por discurso, você vai ver na TV, você vai ver no Santinho, já é mais alguma fonte. E tem vários candidatos que perdem a linha no Twitter. O Twitter tem o estalo emocional ali na pessoa que eu fico o dia inteiro lendo o candidato no Twitter. Cada barraco que depois eles apagam, gente, fica de olho que vocês vão se divertir, vocês vão pegar muita coisa da personalidade, que seja do assessor, que às vezes não é ele que tweet, sabe? Mas a instantaneidade do Twitter, ela põe um diferencial na campanha na hora da gente decidir o cara. E monitora ele, põe o nome dele no Google, põe o nome dele no Twitter, o que o povo está falando dele, porque isso ele não vai dar retweet numa crítica. Vai lá ver o que o povo está falando dele, entendeu? Bom, minha dica é isso. Como a gente ainda está com a legislação eleitoral, eu vou fazer uma pergunta bem direta. É o seguinte, o que um prefeito eleito deveria fazer para usar a comunicação e a internet para aproximar o cidadão do poder? O que um prefeito deveria fazer? Não só deixar as informações transparentes, mais claras. Se eu abrir aqui uma página de execução orçamentária, vocês não vão entender nada da execução orçamentária. Então, não basta ter transparência nos sites oficiais, tem que ter clareza, tem que ter os atalhos bem fáceis, porque se você tiver que cavocar até chegar na execução orçamentária de um determinado programa, ainda que ela esteja clara e publicada, se o caminho até lá for muito tortuoso, você tem grandes chances de não chegar. A busca do site oficial tem que funcionar muito bem, porque o da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, você escreve lá, semáforo, ele não acha nada. Ah, porque tinha que ser com acento, sabe? Coisas dessa natureza, assim. E tem que permitir a comunicação de mão dupla, né? Que as pessoas possam facilmente falar com a prefeitura, falar com o órgão encarregado de um determinado serviço. Hoje em dia a partir de várias plataformas. Hoje em dia o cidadão, para fazer uma consulta, tirar uma dúvida, fazer uma reclamação, fazer uma sugestão, é capaz dele desistir na metade. Porque é um saco, é um formulário super engessado que você tem que preencher. Se você não sabe o número exato de onde tem aquela árvore para cair, o formulário recusa o seu pedido. Então... Agora, Soninha, quando você vai hoje no Poupa Tempo pegar uma identidade, você tem uma senha e marca por internet. Por que não pode ter isso, por exemplo, para consulta médica na unidade de saúde? O que dificulta? Por que não pode, não? Por que não tem ainda? Em parte, porque o próprio sistema ainda é desorganizado. Então, não é só a entrada no sistema, não é só a burrice da pessoa ter que ir pessoalmente no balcão pegar uma fila para marcar consulta, que já é uma coisa inacreditável. Mas não é só isso, é que o sistema em si é zoneado. Dá um exemplo. Uma vez eu perguntei Às vezes você chega na estação Brás e corre feito um desgraçado para pegar o trem, e chega lá e o trem fica parado 15 minutos na estação, com a porta aberta. Aí eu perguntei na CPTM, por que vocês não falam a que horas o trem vai sair? Se é daqui a 10 minutos? Se eu soubesse que era daqui a 15 minutos, eu tinha ido no banheiro, Cacilda. Aí por que eles não informam? Porque eles não sabiam. Porque o sistema, tem um tempo, isso já, não sei se melhorou, mas o sistema era tão desorganizado, tão problemático, que eles não podiam dizer, calma, o trem só sai daqui a 15 minutos, que eles mesmos não tinham essa informação. Então, o acesso aos serviços tem que ser informatizado, transparente, mas, de novo, se a regra do jogo, por exemplo, para tirar uma licença de funcionamento, é um labirinto tão grande que não adianta ser digital. Vai ser um labirinto digital. Então, você tem que simplificar, inclusive, as regras do jogo, que é para poder jogar pela internet. E tem que permitir, isso é tão básico, e os sites oficiais não têm ainda, a comunicação entre as pessoas diretamente. Qualquer
blog, qualquer plataforma colaborativa faz isso, entendeu? Eu entro lá no Bike Roots e eu falo, gente, qual que é o melhor caminho de bicicleta para ir da Lapa até o Alto de Pinheiros? Sem ladeira, sem avenida. Aí um ciclista diz para o outro, entendeu? Num site público, você não tem isso. No máximo, se tudo der muito certo, alguém do poder público vai te responder. Vai dizer, procure tal lugar. Mas por que não, né, permitir a comunicação entre os próprios munícipes por meio de uma plataforma da administração pública? E mais ainda, que eles contribuam com o próprio sistema. Porque os usuários estão desenvolvendo aplicativos bárbaros, fantásticos, geniais, de mapeamento, de compartilhamento, de organização de informações. Então, além de tudo, eles podem ajudar não só a se comunicar uns com os outros, mas eles mesmos participarem da construção permanente dos sites oficiais. Ou seja, um prefeito tem que ter uma dimensão digital, senão não vai ser um bom prefeito. Tem que ter. Agora, também não pode depender só do prefeito curtir ou não curtir esse sistema, método, plataforma. Então, também a gente tem que ter algum organismo institucional. Porque pode passar o prefeito, ele pode não curtir muito, mas assim, por exemplo, não importa se o prefeito gosta ou não gosta de esporte, que se dane. Tem política de esporte, tem secretaria de esporte. Então, tem que ter uma secretaria de EGOV, dedicada a isso, com corpo técnico concursado efetivo, com recursos para fazer editais e contratar pessoas, ou físicas ou jurídicas, para desenvolver plataformas, aplicativos. Porque é isso, não basta... o prefeito é tuiteiro, mas se ele não é, se ele é que nem o Tribunal Eleitoral, não sabe nem o que é Twitter... Não, tem que ter no governo, como tem que ter Secretaria da Educação, da Cultura, de Esporte, de Finanças, tem que ter uma Secretaria de EGOV, de Governo Eletrônico, de Transparência, para pensar nisso tudo, nos sites oficiais, nas plataformas, na colaboração entre as pessoas. Agora, né, a gente olha o noticiário de campanha eleitoral, o pessoal fica falando muito nas alianças entre os candidatos, quem apoia quem. Durante a campanha, o pessoal vai fazer uma batalha, um esgrima de slogans, né? Mas uma coisa que vale sempre a pena a gente ter em mente é que as campanhas têm slogans e as cidades têm problemas, né? Como é que a gente... Como é que a gente se informa sobre esses problemas? Né? Obrigado. A gente tem... Nesse ano agora... nos últimos meses, e continua saindo, semana passada ainda saiu um pedaço, está saindo o censo do IBGE, que tem informações muito detalhadas sobre as cidades, como é que elas são, como é que elas não são, como é que é a acessibilidade, como é que é para o cara andar de cadeira de roda, como é que é para andar com uma velhinha na rua, qual é a dificuldade que tem. Eu, por exemplo, sou pedestre convicto. Eu moro perto do trabalho, faço questão de morar perto do trabalho, caminhar e tal. Eu tenho 35 anos, não sou tão velho assim, mas eu sofro para atravessar a rua. Porque o sinal começa a abrir quando eu estou na metade do caminho. Isso deveria ser um tema de campanha municipal, mas é um tema que a gente vai ver muito pouco em campanhas municipais. Né? Cobra isso do candidato de vocês, a vereadora, prefeito, vai lá e fuça como é que está a situação, etc. O Gilberto conhece mais que ninguém aqui. Pessoal, nosso tempo aqui acabou. Eu queria agradecer. Essa conversa de... Claro. É porque eu também vou dar a chance da Soninha torcer pelo Corinthians agora. Mas eu queria... A Soninha vai ficar com a última palavra. Eu queria agradecer. Esse tipo de debate, pessoal, eu queria que fosse mais amplificado. Não dá para pensar uma eleição sem as pessoas perceberem o poder digital para fazer uma cidade mais inteligente. Então, Soninha, você que vai torcer pelo Corinthians agora, você fica com a última palavra aqui. Não sei com quem está falando. Vai dar trend topics agora. Tá bom. Não, é o seguinte, não adianta a gente se perguntar ou dizer como é que você avalia um candidato pela internet, se você não souber como é que você avalia um candidato. O que é que você espera de um candidato? Outro dia um cara postou lá no meu Face... você é a favor de desarmar a Guarda Civil Metropolitana
pronto, você acaba de perder o voto de 6.500 guardas civis. Aí eu falei, pô, mas o guarda civil, ele não é morador, usuário da educação, da saúde, do trânsito. Bastou ele saber que eu sou a favor do desarmamento da guarda e ele é contra o desarmamento da guarda, pronto, já escolhi. Meu candidato é esse. Tem gente que diz que vai votar em mim porque eu sou simpática. Que diz que vai votar em mim porque eu fumo um. Vai votar em mim porque eu sou bonita, porque eu sou mulher. Eu falo, não, eu quero que você vote em mim, mas... elabora um pouco melhor isso aí, né? Estuda. Então, assim, como é que a gente escolhe um candidato? Especialmente um candidato a vereador. Que as pessoas sequer sabem o que faz um candidato a vereador. Se o cara for candidato a vereador e disser, eu vou fazer 500 quilômetros de ciclovia, esquece, meu. O cara pode ser super atento à questão das bicicletas. Ele não vai fazer 100 metros de ciclovia, porque vereador não faz ciclovia. Quem faz ciclovia é o Poder Executivo. Né? Se ele disser, vou lutar para a inclusão no orçamento do ano que vem de recursos especificamente para a construção de ciclovias, aí você pode acreditar nele, porque ele está falando a verdade. Então a gente precisa saber o que faz o cara depois de eleito, não é o tiririca, né? Eu também não sei, chegando lá eu conto. Ele contou? Ele contou? Não. Para você? Também não. Enfim. O que faz um vereador, o que faz um deputado, o que é senador. As pessoas não sabem o que é senador, o que é deputado estadual, federal. Então, primeiro você precisa saber, você está votando em quem e para quê. E aí pensa quais são os seus critérios para escolher um representante. Os meus critérios são o seguinte: biografia. O que essa pessoa já fez até hoje? O que ela defendeu a vida inteira? Ou por onde ela andou? Que ela seja guarda civil. Eu quero saber, e como guarda civil, que tipo de guarda civil foi esse guarda civil e agora quer ser vereador, para quê? Para defender os direitos da guarda civil? Não, então acho que ele não é meu candidato. Para defender educação ambiental, isso, aquilo. Ah, legal, pode ser. Então, eu levo em conta a história da pessoa, que não é o currículo, simplesmente, os lugares onde ela estudou, os títulos que ela obteve, a história. O que ela já fez na vida, com o que ela se envolveu, o que ela já defendeu publicamente. A história da pessoa... em vida pública, se ela tem alguma ou não, pode não ter nenhuma. Pode ser uma professora de ensino fundamental, mas ela é engajada no que ela faz. Aí é mais curiosidade, assim. O que essa pessoa já fez por aí? Qual é a visão de mundo que ela tem? E para isso o Google ajuda mais que o site oficial, porque você vai descobrir onde que a pessoa já... o que ela já falou por aí, tipo, eu acho que viado é doente mesmo. Não vai estar no site oficial, mas ela pode ter tuitado uma barbaridade dessas. Então, qual é a visão de mundo que ela tem, de direitos humanos, sabe? De esporte e cultura, de educação. Qual é a visão que ela tem sobre a cidade, no caso de um vereador ou de um prefeito? O que ele acha da cidade? Acha que você tem que derrubar prédios para alargar as ruas? Né? Então, visão de mundo, visão de cidade. Quais são as propostas que ele tem para a cidade? E como ele pretende executar. Por que dizer mais educação, mais metrô, mais saúde? Tá. Desenvolva, por favor. Agora, fácil saber isso tudo? A vida dele, a visão de mundo, a visão de cidade, as propostas e como ele vai fazer? Pronto. Esse é o ponto decisivo. Se for muito difícil, com tudo que a gente tem de recurso hoje, inclusive de tecnologia da informação e da comunicação, se for muito difícil descobrir o que cada sua pessoa pensa, fez, propõe, se você tenta falar com ela e nunca consegue uma resposta, então, negativou, entendeu? Porque é isso. O quanto é fácil ou difícil saber o que a pessoa pensa, hoje é um grande critério para você avaliar um candidato e para você avaliar o desempenho de um vereador. É um mistério total o que ele faz na Câmara, ou você consegue, fuçando nas redes, descobrir o que ele votou e por que ele votou? Então, hoje em dia, um grande critério é você descobrir se é fácil saber quem é o cara, ou se é muito difícil saber quem é o cara. Pessoal, obrigado, viu? Tchau. Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, valeu.